Nas últimas horas, o governo venezuelano anunciou que está libertando um número significativo de prisioneiros, tanto venezuelanos quanto estrangeiros, em um gesto que as autoridades descrevem como uma tentativa de buscar a paz em meio a um turbilhão político e diplomático. A cena começou a ganhar forma dias depois da captura do ex-presidente Nicolás Maduro por forças estadunidenses, um movimento que deixou o país à beira de uma transformação dramática. Em um pronunciamento televisionado, Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional e irmão da presidente interina Delcy Rodrigues, declarou que a libertação de detentos estava em curso, embora não tenha especificado quantos ou quem seriam liberados, deixando a população e o mundo pendurados na expectativa pelo desenrolar dos eventos. A narrativa que a mídia de centro vem construindo se mantém firme em torno dessa imagem de gesto político calculado e estratégico. Veículos como a BBC relatam que a ação ocorre em um momento crítico de tentativas de estabilizar o país e aliviar tensões internas. Um país marcado por anos de crise econômica profunda, repressão política e rupturas no cotidiano da população. A libertação dos presos, dessa perspectiva, é apresentada como uma tentativa de sinalizar disposição para a reconciliação e uma mudança de postura, ainda que incerta, em direção a um ambiente mais estável e menos conflituoso. Essa abordagem de centro não ignora o contexto mais amplo. Além da pressão internacional por libertações, há uma atmosfera de vigilância e expectativa. Organizações internacionais e governos de países europeus e latino-americanos acompanharam a notícia com cautela, sublinhando que a simples libertação de detentos não garante uma transição democrática ou um fim das tensões internas que assolam a Venezuela há anos. Muito pelo contrário, pode ser apenas um primeiro passo frágil em um caminho incerto. Do lado da esquerda, a narrativa tende a enfatizar os aspectos humanos e sociais dessa decisão, destacando as histórias de indivíduos que passaram anos em prisão sob acusações que ativistas de direitos humanos classificam como politicamente motivadas. Reportagens com esse enfoque notam que jornalistas, advogados, defensores dos direitos civis e até cidadãos estrangeiros foram libertados, incluindo ativistas de renome que haviam sido detidos em meio às repressões políticas no país. E que para muitas famílias, essas libertações significam mais do que números. Representam reencontros, esperança e a possibilidade de recomeço em meio ao caos. Esse viés também chama a atenção para a história mais ampla de detenção política na Venezuela, lembrando que organizações de direitos humanos estimam que centenas de pessoas estejam ou tenham estado detidas por motivos políticos nos últimos anos, muitas vezes sem julgamento justo ou sob acusações amplas de conspiração contra o Estado. A libertação agora, embora significativa, é vista por essa perspectiva como um passo necessário, mas insuficiente, em direção a uma real transformação do sistema de justiça e respeito às liberdades civis. Já a leitura da mídia de direita tende a enquadrar esse gesto como parte de um jogo político mais amplo, onde a Venezuela, pressionada por forças externas e internas, tenta mostrar um sinal de boa vontade, enquanto negocia sua posição diante da comunidade internacional e da administração americana. Essa abordagem vê a libertação de prisioneiros não apenas como um ato humanitário, mas como uma manobra estratégica para ganhar legitimidade, apesar de sinais persistentes de repressão e de relações tensas com opositores políticos. Sob esse ângulo, analistas conservadores salientam que, embora a libertação de jornalistas, ativistas e opositores seja um movimento positivo em tese, o contexto de poder ainda é dominado por forças leais ao regime anterior, e que a medida pode ser tanto uma tentativa de reduzir a pressão internacional quanto de criar uma narrativa de estabilização política que favoreça os interesses internos do governo. O peso dessas ações se reflete também na intensa atenção global que o episódio vem recebendo, enquanto governos estrangeiros observam cuidadosamente a implementação das libertações, organizações civis monitoram se essas solturas serão verdadeiramente sustentáveis ou se apenas representam uma mudança simbólica em meio a uma realidade que continua marcada por repressão e incertezas. No fim, o gesto de buscar a paz, como descrito pelas autoridades venezuelanas, assume uma dimensão complexa. Ele caminha na tênue linha entre esperança
e cálculo político, entre alívio momentâneo e a necessidade de mudanças estruturais profundas. Em um país onde o destino de milhares já foi moldado por prisões arbitrárias, repressões e disfunções institucionais, a libertação de prisioneiros hoje pode ser apenas o primeiro ato de uma narrativa que ainda está longe de ter seu capítulo final escrito.